Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, hoje quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2021, e nós estamos para as reflexões da obra Boa Nova do Espírito Humberto de Campos através da psicografia de Chico Xavier. Os amigos já estão chegando, Tânia já mandando os coraçõezinhos, Laura, Jane, Regiane, vários amigos se aproximando, e assim nós vamos formando essa corrente do bem de pensamentos melhores. Cláudia Berbari, Regiane Rodrigues, muito bom, Mauro, Eduardo, muito obrigada pela companhia nesta noite, onde vamos fazer as nossas reflexões a respeito do capítulo 23 da obra Boa Nova, que tem como título O Servo Bom. Então vamos lá, meus amigos, fazer a nossa prece para iniciarmos bem a nossa noite de reflexões, porque é disso que precisamos. Pai de bondade, que a sua paz e a sua luz nos envolva, acalmando os nossos corações, iluminando as nossas consciências. De tal forma, Pai, que sejamos capazes de uma visualização maior do próprio existir. De tal forma, Pai, que apacentados consigamos trilhar com mais equilíbrio a caminhada da vida. Que Jesus, o Mestre amado, não nos falte. Esteja junto de nós através dos amigos espirituais, benfeitores incansáveis que velam por nós. E assim haveremos, de amparados e assistidos, termos verdadeiramente a força para vencer as dificuldades que ora atravessamos. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, estamos aqui mais uma vez e vamos, deixa eu tirar um som, e vamos então para as nossas reflexões. Lembrando que nesse capítulo 23, Jesus estava passando em Jericó. E em Jericó morava Zaqueu, que era um publicano, cobrador de impostos. E Zaqueu, ele era um homem assim de poder, de dinheiro, né? Mas ele era um homem curioso e não era bem olhado, bem visto, né, por muitas pessoas por ser um cobrador de impostos. Por conta disso, ele mantém uma certa distância, sobe em um arbusto para observar Jesus que estava de passagem e todo aquele povo estava ansioso por vê-lo, por conhecê-lo. Também Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus e tinha também curiosidade sobre a pessoa dele. E assim, Zaqueu se surpreende quando Jesus para ao seu lado e diz a ele que fosse para casa porque ainda hoje ele estaria lá com ele, no seu lar, junto de sua família. Zaqueu fica, que não cabe em si, de contente, porque ele vai ter uma oportunidade de dialogar, de se aproximar de Jesus. Mas aqueles discípulos de Jesus que já tinham o discurso da miserabilidade, porque eles achavam que para merecer o reino dos céus, as pessoas tinham que ter vida miserável. Tinham que entregar todos os seus bens, o mínimo de roupa, o mínimo de tudo em favor dos outros, para que isso garantiria a eles a dita salvação ou o melhor lugar no reino dos céus. E criticavam Jesus. E criticaram naquele momento Jesus por ter escolhido a casa de um homem rico para ir como Jesus, que pregava tanto a virtude da humildade, e a gente confunde humildade com miséria. Nós já dissemos, nem sempre humildade é sinônimo de miséria e nem sempre miséria é sinônimo de humildade, porque são coisas distintas. Então, eles criticam Jesus naquele momento, dizendo como poderia ele, que pregava a pobreza, que pregava a simplicidade, ir para a casa do homem mais rico daquela localidade. No entanto, Zaqueu se apressou em preparar o melhor para todos, porque Jesus não estava sozinho, ele tinha uma comitiva, ele tinha os discípulos juntos, ele estava cercado de pessoas fazendo a viagem. Ele não poderia comer e deixar os outros na agrura. Assim, Zaqueu providenciou para todo mundo algo que pudesse, então, fortalecê-los. Vamos dizer aqui uma boa noite, porque nós estamos recapitulando ainda
a Rosângela, Regiane, Dilza, Terezinha, Sebastiana, Laura, a Jane, Ivete, Mauro, Rosa, Gil, Márcia, Edith, Ana Clara, Eduardo, Edna, Ivone, Anitta, nossa amiga querida, Edna, são todos queridos. Cidinha, sempre com a sua alegria, nos ajudando, nos dando força. Nós agradecemos muito, porque precisamos disso. Todos nós precisamos desta força. E juntos nós somos mais. É o feixe de varas que Jesus falou. Uma vara sozinha se quebra, é frágil diante da tempestade. Mas quando se junta um feixe de varas, a resistência é muito maior. E em todos os aspectos, a amizade é isso que nos fortalece, nos levanta e nos serve de escora nos momentos em que estamos desabando, nos momentos que temos extrema dificuldade. Então, continuando nós rememoramos um pouquinho a semana passada, no momento em que eles estão chamando a atenção de Jesus. Jesus se cala, apenas olha e, a breves instantes, toda a comitiva penetrava a residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento. É interessante olharmos isso. Percebam, eles criticaram Jesus, de estar falando com um homem rico, de pretender ir para a casa de um homem rico, mas não se abstiveram de ir. Criticaram, mas seguiram a história. Porque na integridade eles deveriam dizer, então o senhor vai e nós não vamos, porque não concordamos com isso. No entanto, eles também se aproveitaram da mesma oportunidade e foram todos para a casa de Zaqueu, que estava muito feliz. Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, olha que era gente, e ele mandou oferecer algo para aquelas pessoas em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e seus discípulos sob um vasto alpendre. Então, de uma varanda, ali foi preparada uma mesa farta e todos se assentaram em torno daquela mesa para usufruir. Mesmo aqueles que criticavam estavam ali buscando os benefícios daquele momento. Muito similar aos nossos comportamentos, tantas vezes, que criticamos, mas estamos ali para buscar os benefícios que estão sendo distribuídos. E assim, a palestra versava sobre a nova doutrina, quer dizer, Jesus estava aproveitando para passar a Mateus novos ensinamentos. Eu vou só interromper um pouquinho para dizer uma boa noite a Malu, que eu não tinha dito, e a Lena, a Mara, Cidinha Correia, mas especialmente ao Rafael, que é aquele nosso jovem estudante, filho da Regiane, menino ainda tão pequeno, mas que nos segue e é de uma alegria muito grande para o nosso coração. Que o Rafael nos manda abraço, ele faz suas orações em nosso favor, é uma bênção sem tamanho. E assim, meus amigos, a conversa rolava ali sobre essa nova doutrina que Jesus estava ensinando, os novos ensinamentos. E sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, Zaqueu se preocupou em esclarecer com sinceridade alguns pontos da sua vida e do seu comportamento. Quer dizer, Zaqueu sabia desta forma de ver de Jesus e dessa crítica, desta condenação às riquezas criminosas. Então, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando se trata das riquezas, nós temos lá que aquilo que ganham com o suor do seu rosto é do seu direito, né? E que apenas aqueles que possuam bastante, lembrem-se daqueles que nada têm. É o único pedido. Mas as riquezas criminosas que foram erguidas em cima da dor alheia, da dificuldade, da falcatrua, do roubo, da corrupção, esta Jesus condenava. As riquezas criminosas do mundo. Então, Zaqueu sabia dessa postura de Jesus,
sabia desse discurso, e ele era o cobrador de impostos, ele era o homem que ficou rico, porque no imposto que ele recebia, uma parcela, um percentual, era dele, o cobrador, ele tinha direito disso. Assim, ele se preocupa em esclarecer, e Jesus vê da sinceridade de Zaqueu. Zaqueu era sincero na sua fala para Jesus. E Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefício para todos os que me rodeiam na vida. Olha que consciência ele tinha de si e do julgamento que as pessoas faziam dele. E se é verdade, eu tenho observado que as pessoas me veem como um homem de vida reprovável. Porque era o cobrador de imposto, porque era o publicano, porque era o homem que enriquecera dessa forma. Então, tenho sido observado como um homem de vida reprovável. No entanto, ele disse, mas desde muitos anos, quer dizer, não era um trabalho que ele estava fazendo de agora. Boa noite, Júlio, boa noite, Dani. Não era um trabalho que ele estava fazendo agora. Era um trabalho que por conta própria, por questão de consciência, ele estava fazendo. Ele estava já realizando, dizendo que ele procurava empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos que me rodeiam na vida. Ele usava o dinheiro para levar benefícios às pessoas. E nós vamos ver que tem uma diferença entre esses benefícios que Mateus fazia com aqueles benefícios que muitas pessoas fazem, que é simplesmente a beneficência. Não a caridade no sentido mais amplo. Zaqueu fazia caridade. E muitos fazemos beneficência. Levamos somente o benefício material, mas não que vai representar algo na vida das pessoas que rodeiam. E ele continua dizendo a Jesus, aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Olha que beleza! Ele organizou frentes de trabalho. Tornou-se um latifundiário, um homem, um empresário de época, mas era aquele que conseguiu produzir trabalho para as pessoas que estavam sem emprego, sem trabalho e sem meio de ganhar. E o trabalho de época, claro que é da vida rural, então ele consegue organizar trabalho, né, o emprego, o trabalho, na questão da criação de animais e na questão do cultivo permanente da terra. Porque criando os animais, eles poderiam sim ter muito mais. Cultivando a terra, eles teriam um meio de sobreviver. Vamos lembrar que Jericó era um oásis. Então eles tinham água suficiente para fazer o cultivo da terra. E ali ele disse, olha, ele percebeu, quer dizer, era um homem que por estar cobrando impostos e vendo a vida das pessoas, ele conseguiu perceber que havia muitos pais sem trabalho. Assim ele organizou serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. E ele diz mais a Jesus, olha Senhor, até de Jerusalém vieram famílias buscar ajuda. Vieram atrás do trabalho que ele tinha para oferecer. Então veja a dinâmica que ele dá para a questão do dinheiro bem empregado. Há tantas dizendo assim, dá para ouvir a chuva que cai aí. Eu preciso pedir que algum deles venha fechar o meu vitrô. Ontem vocês ouviram o barulho e hoje vamos ter que repetir, porque afinal está mesmo chovendo aqui. E o trovão, chuva, está fazendo parte dos nossos encontros,
que sirva essa chuva para lavar todos os miasmas que estão no ar, e ela será sempre muito proveitosa para nós. Então Zaqueu explica a Jesus, sim, que embora as pessoas fazendo mau juízo dele, ele estava se ocupando de usar o dinheiro que ele tinha de uma forma a beneficiar pessoas com trabalho, de forma digna, que eles pudessem ganhar o seu salário. Boa noite, Célia, a Beth, Mara, que estão conosco também. Jesus, então, ouve esses relatos de Zaqueu e comenta, solta uma frase ao ouvir, uma exclamação, dizendo: abençoado seja o teu esforço. Então, Jesus engrandece esse trabalho que Zaqueu está proporcionando a todas as pessoas que estavam ali necessitadas. Ele tinha tanto e ele poderia, não é distribuir o dinheiro, usar bem de forma a que as pessoas pudessem então também usufruir do próprio suor, porque é o que Jesus falou: comerás o pão amassado com o suor do teu rosto. Então as pessoas precisam trabalhar para ter dignidade, para ter meios de sobreviver e para se sentir úteis, produzindo alguma coisa. Essa é a dinâmica da caridade de Jesus. Na caridade material, é disso que ele chama atenção. Por isso ele diz a Zaqueu que fazia assim: abençoado seja o teu esforço. Porque ele estava se esforçando por outras criaturas, pelo bem-estar de outras famílias. E, claro, Zaqueu naquele instante diz: os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Eles eram serviçais, eles deveriam servir ao seu Senhor. Mas Zaqueu dizia que aqueles que eram da sua responsabilidade, que eram seus empregados domésticos, que faziam parte do seu quadro de serviçais, eram sempre servidos por ele em suas necessidades. Nunca, ele diz, nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los, de atendê-los em suas necessidades. Veja que forma ele tinha de comunicar-se com os seus, de comunicar-se com aquelas pessoas, proporcionando a elas alívio das suas aflições. Eram-se empregados, mas eram pessoas, eram dignas de serem olhadas, serem atendidas e serem cuidadas por ele também. Jesus, então, diz a Zaqueu naquele instante: regozijo-me contigo, porque todos nós somos servos de nosso Pai. Todos nós que estamos aqui na Terra, todos nós encarnados e desencarnados, precisamos servir ao Pai Celestial, na sua proposta de amor, na sua proposta de evolução, na sua proposta de auxílio mútuo, de compreensão, de fraternidade, de solidariedade. É aí que nós vamos servir ao Pai. Então Jesus disse a ele: regozijo-me contigo, fico feliz com você, porque ele falava isso com muita felicidade, de dizer: os meus não passam necessidade, aqueles que eu posso ajudar, estou ajudando a todos. Então Jesus disse: eu regozijo-me contigo, fico feliz com você, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano, que tantas vezes for injustamente acusado por ser publicano, por ser cobrador de impostos, por ser um homem rico, aquele que fora tantas vezes injustamente acusado, experimentou grande satisfação. Porque é interessante, as pessoas não se ocupam em observar o outro, a maneira com que ele age, qual é o seu procedimento, qual a sua conduta na vida. Apenas olham o estereótipo que ele apresenta, o rótulo que ele leva e já julgam, condenando ou absolvendo. E aí nós vemos lobos em peles de cordeiro sendo absolvidos e vemos cordeiros sendo condenados como se lobos fossem. É disso que Zaqueu então era acusado injustamente, porque ele não era um homem
prepotente, autoritário, egoísta, aproveitador dos seus serviçais. Ele era um homem muito humanizado para a sua época. O Gil diz assim: todos os ricos tivessem essa atitude consciente e austera. Formidável, seria muito bom. Hoje eu vi uma nota de um empresário que no ano, acho que foi agora 2020, ele pagou conta de 150 pessoas que estavam com dívidas. Ele propiciou, eu não sei se são pessoas que trabalhavam na sua empresa e que ele descobriu em dificuldade, porque eu não pude ler todo o texto, eu li a manchete, mas são atitudes desse tipo. E aquele que puder abrir uma frente de trabalho e mais humanizado para com os que necessitam desse trabalho, é uma bênção de Deus. Assim, Zaqueu continua. A palavra de Jesus era uma grande satisfação, era uma satisfação valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Veja, ele ocupava-se do bem coletivo em Jericó. E Jesus estava enaltecendo o seu trabalho, a sua vontade de servir, dando o crédito que ele merecia. Zaqueu então diz a ele: Senhor, Senhor, tão profunda é minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade de meus bens. E se alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Então ele se propunha a desprender-se de metade dos seus bens para aqueles necessitados. Tal era o estado de felicidade em que ele se encontrava, com Jesus reconhecendo o seu comportamento humanizado, que ele estava disposto a dividir os seus bens. E se alguma coisa ele tivesse em dívida com alguém, ele pagaria 4 vezes mais do que ele estava devendo. Então, Jesus continua o diálogo dizendo a ele: bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Porque Jesus era a salvação por aquilo tudo que ele trazia como mudança de vida. Nos colocarmos a salvo do egoísmo, do orgulho, da vaidade, das maldades terrenas, do materialismo, foi a grande tarefa de Jesus, nos colocar a salvo daquilo que nos prejudica, que nos faz mal, que nos impede a caminhada. Jesus veio para nos libertar de tudo isso, para nos salvar desse estado de inércia, onde muitas vezes estamos amarrados a esses comportamentos tão antigos. Ele vem para libertar. E ele diz: bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa, porque ele estava ali, a verdadeira salvação. Quer dizer, o caminho que deveria seguir. Não precisa dizer que os discípulos que estavam ali ao lado estavam ouvindo toda essa conversa. E vamos lembrar que Pedro e Filipe já tinham questionado Jesus e estavam atentos a esse diálogo que acontecia. Então, os discípulos, especialmente Filipe e Simão Pedro, não conseguiram ocultar suas deduções desagradáveis. Eles estavam ouvindo e tendo deduções próprias, e as suas deduções eram de conformidade com a sua própria maneira de ver a situação, estavam desagradados daquela conversa de Jesus com ele. Não estavam nada satisfeitos com essa conversa. Então, nesse instante, é que eles ali estão com olhos que maldam aquele encontro e aquelas palavras. Aferrados às leis judaicas, por isso eles tinham dificuldade em entender. Embora convivendo com Jesus, eles não tinham ainda entendido a mensagem de fraternidade do Cristo. Zaqueu, que não convivia, que só ouvira falar de Jesus,
já trazia na alma essa flexibilidade para entender essa mensagem de Jesus e já estava por si só andando por esse caminho. No entanto, aqueles que estavam lado a lado com ele não conseguiam entender, porque estavam aferrados às leis judaicas antigas. Porque as leis judaicas antigas, sim, elas mandavam que se desse a esmola, que estendesse o outro pão, o agasalho, a água, desse a esmola. E eles entendiam que isso era, então, quem tinha obrigação de dar para o outro que não tinha. Mas Zaqueu estava dando trabalho. Zaqueu não estava dando esmola. Então eles não entendiam e não concordavam com aquilo tudo que estavam vendo ali. O Gilson, lá vai Pedro desconfiado, parecia também. É verdade. É tão bom a gente ver isso, para saber que mesmo estes escolhidos por Jesus para estarem com ele e depois continuarem a sua tarefa, traziam ainda consigo o hábito do homem velho, das tradições antigas, dos comportamentos antigos, e ainda, mesmo convivendo diuturnamente com Jesus, eles não tinham assimilado, não tinham ainda aberto os olhos para aquilo. É claro que eles estavam prontos, mas existiam determinados bloqueios de preconceito. Olha como o preconceito é ruim para nós, porque o que eles tinham eram preconceitos estabelecidos pelas leis antigas. Eles eram preconceituosos com os que não seguiam o judaísmo, com aqueles que não agiam conforme preconizava o judaísmo. Eram preconceitos. E tinha que isso cair por terra, para que eles pudessem florescer de vez, para que eles pudessem se abrir para a boa nova, como aconteceu. Se abriram e depois foram elementos chaves, importantes e fortes na caminhada. Então aqui nós vemos o que é que estava municiando esses discípulos para não concordarem, para não se agradarem da convivência com Jesus. Boa noite, Edith, boa noite, seu Patrício, boa noite, amigos que estão conosco, que Deus abençoe, Brígida, a família inteira, porque é sempre bom quando estamos juntos, especialmente nessa noite chuvosa, é gostoso esse aconchego. Então aqui nós vemos a questão, aferrados às leis judaicas, atentando somente o sentido literal das leis do Messias. Porque o que acontecia com a lei judaica? Qual era a sistemática do conhecimento? Decorar todas as lições, todos os preceitos, colocando em prática segundo a letra, unicamente. Quando diz que Jesus e o seu evangelho veio para tirar o véu da letra, é para que pudéssemos ver um pouco mais, para que pudéssemos entender um pouco mais. E assim, eles ainda estavam, o mesmo hábito, que é hábito, né? A forma de interpretação que eles tinham era o decoreba mesmo, citando isso ou aquilo, mas não tem visão em profundidade. Apenas superficialmente sabem o que fazer e vão cumprir, sim, são cumpridores, vão cumprir de conformidade com isso. Muitas vezes nós agimos assim. Muitas vezes está tudo só na ponta da língua, foi tudo decorado, mas não se tem qualquer profundidade naquilo que se está tomando por regra. É seguir ao pé da letra sem qualquer visão. Parece aquele cabresto, né, que impede que a gente veja um pouco mais. Eu digo, às vezes nós estamos engessados em determinados pensamentos ou informados. Percebam bem, eu não estou dizendo informados não, é informados mesmo, dentro da forminha. Houve uma forminha e nós estamos ali e não nos libertamos daquilo. E Jesus veio para fazer isso, para fazer a gente sair da forma, sair do engessamento, acordar, se movimentar, mudar o patamar, mudar o rumo da prosa. Nós vemos o tempo inteiro ele nos chamando para isso. Com isso,
eles estão ali julgando os ensinos de Jesus da mesma forma, decoravam e achavam que era aquele superficial apenas que eles teriam que cumprir. Então, o sentido literal das lições do Messias e, consequentemente, eles estranhavam a afabilidade de Jesus. Por ter essa visão tão metódica, tão sistemática e de tantas divisões entre os doutores da lei, o povo, os profetas, eram guetos separando. Quando nós começamos a colocar rótulos e separar pessoas em guetos, nós estamos diminuindo o nosso potencial de conhecimento e de ação, engessando o pensamento dentro daqueles limites e causando a separação entre as pessoas. Separação. Quando começamos a colocar muita coisa assim nesse caminho, muita regra, muito diz que diz, cada um levantando a sua bandeira e a sua barreira, isso causa separação entre as pessoas. Por conta disso, é que nós vemos que eles não conseguem entender e não aprovam e estranham que Jesus seja afável com um publicano, com uma pessoa que para eles em sociedade era execrável, era o cobrador de impostos. Por conta disso, eles acham que Jesus então estava incorrendo em erro ao tratar aquele homem com afabilidade e aprovando os atos de um rico do mundo. Mais uma condenação para Jesus. Mais uma condenação. Porque Jesus estava aprovando os atos dele. Como Jesus estava aprovando os atos de um homem rico no mundo. Se eles pregavam a pobreza, como eles poderiam endossar um comportamento, aprovar, bater palmas para um trabalho que uma pessoa que tivesse posses no mundo estava realizando e, pior, confessadamente publicano e pecador, porque estava fora das leis, fora das regras. Veja os nossos juízos, julgamos com os elementos que temos, julgamos com aquilo que está dentro de nós. Podemos ver com maus olhos ou com bons olhos. É aquela historinha que eu gosto tanto do meio copo de Guaraná. Como é que eu julgo? Eu falo que é um copo quase cheio, que bom que alguém se lembrou de mim? Ou eu olho para o meio copo de Guaraná e digo, mas que droga, por que deixaram só isso para mim? Nem quero. O copo era meio copo de Guaraná. Eu não fui capaz de considerar a delicadeza de alguém que se lembrou de mim. No meu egoísmo, na minha exclusividade, eu queria tudo para mim. Então, é isso. Nós ainda agimos assim. Na vida, em todos os setores. E vamos julgando as coisas com esse nosso egoísmo, essa nossa maldade, essa nossa dureza de coração, esses preconceitos que regem as nossas vidas. E a palavra é gostosa da gente ouvir na expressão, como diz Emmanuel, pré-conceitos. Porque são conceitos que estamos trazendo anteriores a estes que estamos vendo agora. E por isso eles dificultam muitas vezes o nosso entendimento. São conceitos que abraçamos, que agarramos e não queremos nos libertar deles. Então os nossos amigos... Então, o Gil comentando, é o perigo da mente que só decora e acha que sabe. Na verdade, não sabemos nada. Um pouquinho que a gente consegue visualizar, a gente se surpreende com as coisas da vida. Nenhum de nós tem a última palavra. Nada está dito e ponto final. Tudo é vírgula na vida. Tudo muda. Tudo passa, dizia o Chico. Isso também passará. E, de repente, nós achamos que não é assim que funciona. Somos precipitados sim, e geralmente nos baseamos na aparência das coisas. Nos baseamos nisso, para
concordar ou discordar, depende de quem está falando, e nós usamos, você sabe com quem você está falando? Aí é aquilo, sei, eu estou falando com uma pessoa que faz parte dos mais de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, que é um planetinha do sistema solar, um pequeno solar da nossa galáxia Via Láctea, perdida nesse universo. Quem é mesmo você? Nada. Poeira das estrelas é o que somos. E de repente as pessoas ficam tão importantes por isso ou aquilo, que só causa confusão, só causa separação, só causa dor no outro, sem necessidade, sem nenhuma necessidade. Quanto mais pudermos nos tornar simples, mais felizes nós seremos. E simples não é esse discurso da miséria que Felipe e Pedro estavam insistindo em manter. Não, simples era Zaqueu, com toda a sua riqueza, e podendo, na sua simplicidade, descer ao nível do outro para ver a necessidade do outro e procurar atender. Isso que nós vemos. Tudo isso que nós estamos aprendendo. Então, continua aqui a narrativa a dizer, né, que eles atentavam somente para o sentido literal das lições do Messias, estranhavam a afabilidade de Jesus, que estava provando os atos de um homem rico do mundo e confessado publicano e pecador. Como é que Jesus poderia estar junto de uma criatura dessa e aplaudindo a atitude? Nisto, Zaqueu se ausentou. Ele foi buscar os filhos para que Jesus pudesse conhecer a sua família. E Pedro não perdeu tempo, né? E os outros ali também, que estavam aborrecidos com o que viram e ouviram. Pedro logo perguntou para Jesus: por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? Olha que coisa Pedro falar isso, porque primeiro que Zaqueu demonstrou não ser mesquinho, oferecendo a eles o abrigo, oferecendo a eles alimentação, água, descanso, dando o melhor da sua casa para eles, e ainda dando àqueles todos que estavam ali acompanhando o lanche necessário e contando do trabalho que ele vinha realizando. Onde esse homem era mesquinho? Só na visão de Pedro. Por ele ter dinheiro. Por ele ter dinheiro. Às vezes a gente até pensa, será que Pedro tinha inveja de Zaqueu? Porque Pedro era pobre, era um pescador pobre. Será que isso estava incomodando Pedro? Pedro era um ser humano como nós. E às vezes se incomoda algumas pessoas, que o outro tenha e ela não tenha. Mas Pedro estava agarrado à lei do não ter, da humildação no sentido material e não no sentido moral. E aí ele achava que qualquer rico era um exemplo de orgulho e vaidade neste sentido que a gente vê. A Lena diz, pior que tá tão cheio de Pedro, né? É verdade, é verdade. Se nós formos lendo isso aqui, trazendo para a nossa atualidade, nós vamos ver que todos esses personagens que estavam ali tão próximos de Jesus tinham esses comportamentos tão humanos. Padre Fábio de Mello tem uma música antiga que eu acho maravilhosa, chamada Humano Demais. E essa música diz, sou humano demais para entender aquilo que seus olhos podiam ver, para estar com o pecador, com a pecadora, para estar com aquele que era com Zaqueu. O padre canta isso, o padre Fábio de Mello, sou humano demais, dizendo que eu estou humanizado, tanto no sentido material, que não conseguimos ser humanizados no sentido de Jesus, de ter humanidade para com os outros. É muito interessante, se puderem, observem, vejam a letra dessa música, Humano Demais, do padre Fábio de Mello, e vão ver que é exatamente isso que está na obra Boa Nova, que está sendo comentado aqui. Que é esse comportamento para nós todos.
Boa noite, Geraldo. Vamos ver o Gil dizendo, ouvi uma frase linda. Quanto você ganha? O suficiente. Pois é o suficiente. Então, ciúme da atenção de Jesus também, nós somos assim, nós temos ciúmes dos amigos. Quando éramos crianças, e tomara que isso não tenha se arrastado para o resto de nossas vidas, quando um nosso amigo fazia uma nova amizade, a gente ficava de mal, dava o dedinho, ficava de mal, porque o outro arranjou um outro amigo. E aí vinha aquela respostinha, quem tá de mal lambe sal, não era assim? E vai ver que tem até verdade, onde nós falamos da importância do sal para fazer asepsia, talvez da nossa própria língua, do nosso próprio coração. Então a gente vê que o ciúme é algo que natural. Nós temos tanto ciúme de Jesus que tomamos posse dele, de Deus, porque vemos expressões assim, porque o meu Deus, como se houvesse um outro Deus. Porque o meu Jesus, o Jesus Cristo, esse da crucificação, como se houvesse outro. Tem outro sim, mas não este personagem. E nós tomamos posse, ele está aqui e não está aí com você. Ele me abençoa e não abençoa você. Olha como nós somos ciumentos, ainda do convívio com Jesus, sim. Então são coisas do ser humano que nós vamos vencendo gradativamente, especialmente com a maturidade do espírito. Porque não é a maturidade do corpo físico. A velhice chega e às vezes nós estamos fazendo as mesmas estrepolias, os mesmos enganos. Mas a maturidade do espírito modifica as coisas. O quadro muda. E um espírito maduro nem sempre está num corpo idoso. Às vezes está num corpo bem jovem, mas é maduro o suficiente para agir de forma diferente. Então, minha gente, continuando, dizia a narrativa que ele perguntou, por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? E continua, bombardearam Jesus de pergunta, dizendo, as riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Como Jesus compartilhava aquilo ali? Como Jesus aceitava e endossava o comportamento deste homem rico? Se a riqueza era condenada pelo evangelho do reino, a boa nova de Jesus, que ensinava fraternidade, amorosidade, caridade, que nunca condenou a riqueza ilícita, aquela que nós já vimos das falcatruas, aquela que nós já vimos desses acontecimentos que toda hora a gente está vendo aí e que já existiam à época, Então a condenação era desse tipo de riqueza, onde a pessoa enriquece prejudicando outra, desviando verba, desviando dinheiro. E não precisa ser muito dinheiro não, pode ser cargo pequeno e a pessoa às vezes faz a mesma coisa em escala menor, porque não tem a chance de fazer uma escala maior. Talvez se tivesse, continuasse fazendo. Nós precisamos nos olhar. Nós precisamos observar a nós mesmos e ver que agimos, muitas vezes, em escala menor, aquilo que estarrece a sociedade em escala maior. Mas ele dizia, então, por que não se hospedarem numa casa humilde? Meu Deus, numa casa humilde, caberiam todos eles? Numa varanda? Numa casa humilde, teria alimento para todos eles? Teria água para todos eles? Ele se incomodava de ser uma casa que podia oferecer tudo isso. De repente, diz ele, onde a lição da humildade? Ele está atrelando humildade a não ter posses. E isso não é sinônimo de humildade. Há pessoas com muitas posses e que são humildes. E há criaturas de posses escassas e são terrivelmente orgulhosas. É o comportamento humano. Nós não podemos atrelar comportamento de uma criatura com posse que ela tem, com possibilidades materiais que ela tem. Isso não significa nada. Temos que olhar o comportamento do ser. Assim, continuava ele, poderia alguém servir a Deus
e ao mundo de pecados, por isso tem a passagem, não se pode servir a Deus e a Mamon, que era a representação do poder do dinheiro. Mas ele diz, Mateus era um homem do mundo de pecados, do dinheiro, do desvio, de estar fora da lei mosaica. Então poderia alguém servir a Deus? Aquilo que ele estava fazendo poderia ser bem aceito como coisa de Deus? Olha, muitas vezes nós tivemos oportunidade de ver pessoas a quem foi levado algum benefício material. Vamos pensar numa cesta básica, um presente de Natal, alguma coisa desse tipo. E a pessoa não aceitar porque era vinda da mão de um espírita e que o espírita não era de Deus. Deixar de aceitar a ajuda porque simplesmente na ótica dela, Deus não estaria junto dessas pessoas, só daquelas que estivessem pautando a vida pela mesma pauta que ela regia a vida dela. Coisas da nossa ignorância, coisas da nossa pequenez humana, o que mostra a imaturidade, a insignificância da criatura. Não aprendeu nada ainda, não sabe observar a vida, recebendo da vida o que ela possa dar de melhor, não importa de quem venha, mas nós estamos para receber isso. Jesus então ouviu todos esses queixumes, ouviu todas essas acusações silencioso e olhando tranquilamente para eles, disse simplesmente: amigos, acreditais que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Jesus não foi fraco. Jesus não falou manso, ele falou sério. Vocês estão pensando que o Evangelho, a Boa Nova, o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis, para fazer todo mundo dividir tudo e ficar todo mundo na miséria, na pobreza? Vocês estão achando que o Evangelho é para isso? Que é essa a mensagem? Qual a esmola maior, diz Jesus, para justificar essa sua fala? A que socorre às necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? Que pergunta-chave. Porque eles estavam acostumados, de acordo com a tradição, a dar a caneca d'água a quem tivesse sede, a dar um pedaço de pão para quem estivesse com fome, a dar um pedaço de pano para o outro se cobrir, enfim, deixar ficar a sombra de uma árvore no seu quintal. Era aquilo que atendia por um dia aquele viajante, aquele necessitado. Jesus então pergunta a eles, pergunta exatamente assim: qual é a esmola maior? Aquela que vai socorrer a necessidade. A que socorre por um dia, então, seja o prato de comida, seja água, seja uma medicação, é um dia, vai atender a necessidade de um dia, mesmo a cesta básica, que é distribuída aí à larga para muita gente. Claro que tem outros que necessitam, e claro que no meio do povo que recebe, tem os que se aproveitam, e tem aqueles que verdadeiramente vão controlar suas vidas, vão ser beneficiados por isso. Mas dar isso que vai perecer e vai se acabar é uma grande esmola, é uma grande caridade? Ou adotar providências para uma vida inteira? Porque o que Zaqueu fez foi adotar providências, dar trabalho. Nós precisamos abrir frentes de trabalho, porque quem não trabalha dá trabalho, lembrem-se. Então ele dizia: olha, é preciso cuidar da pessoa e providenciar que ela possa caminhar por uma vida inteira de forma digna e se autossustente. É preciso dar trabalho, abrir frente de trabalho. Nós estamos passando por muitas dificuldades nesse momento. Muitos estabelecimentos fecharam por causa das condições
que estamos vivenciando, mas nós temos visto um número grande de notificações no nosso Face de pessoas oferecendo trabalho, sejam padarias, supermercados, farmácias, pequenas indústrias. Elas estão reativando o trabalho, porque até quando essas pessoas vão ficar sem ter para onde ir trabalhar e o que receber com o suor do seu rosto? A dignidade humana. Se nós vamos permitindo que essa dignidade humana vá caindo, o ser humano vai perder o seu referencial e vai virar joguete nas mãos daqueles que podem conduzir dessa forma. Então é preciso sim preparar-se para o trabalho, preparar a área de trabalho, abrir frentes com as necessidades do momento, porque foi o que Zaqueu fez. Ele percebeu pais de família sem trabalho, percebeu que havia uma terra que poderia ser trabalhada, percebeu que haviam animais que poderiam ser trabalhados no rebanho e assim produzir. O que ele fez foi isso: orientação e possibilidades de recomeço para aquelas criaturas. É isso que precisamos. Nas nossas casas espíritas, junto ao trabalho das doações que normalmente são feitas, sejam as cestas básicas, sejam a sopa, o almoço, a janta, seja o que for que normalmente se oferece, é preciso oferecer também algo que possibilite algum conhecimento técnico, que oriente essas pessoas para uma vida digna de trabalho. Todos nós temos que pensar nisso. E Jesus chama atenção. Por conta disso, ele está dizendo: qual a maior esmola? A que socorre as necessidades de um dia ou que adota providências para uma vida inteira, para que a pessoa se levante? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram nos céus. Temos pessoas apostando, investindo nas coisas da terra apenas e outras investindo nas coisas dos céus. E ele vai fazer a diferença. Quem são os que investem, tesouram nas coisas da terra? Os que escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo. E por vezes atiram moedas ao faminto que passa, procurando mais livrar-se de sua presença. Esses são os que estão entesourando nas coisas da terra. Eles estão egoisticamente guardando, e vez ou outra dão uma ajudinha mais para se ver livre daquele que está necessitado. Mas tem os que estão entesourando, construindo um tesouro nos céus para si mesmo. São os que ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos seus auxiliares a continuação de sua família. Então ocupam-se, atendem, observam, acodem, socorrem, oferecem amparo e conduzem, sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo, porque nada aqui verdadeiramente é nosso. Deus está nos confiando possibilidades. E o que é que nós estamos fazendo com essas possibilidades que Deus está nos confiando? Esse momento delicado da humanidade é para que cada um de nós comece a olhar para si mesmo. Quais são as possibilidades que Deus está me dando e que eu posso oferecer, compartilhar, estender ao outro para que ele também se melhore, siga adiante. Momento de reflexão. Momento de autoconhecimento para termos a autotransformação nas palavras do Evangelho e assim chegarmos ao alto amor que todos precisamos desenvolver. Meus amigos, nosso tempo venceu, não concluímos este capítulo 23 que fala do servo bom, mas que terminemos a nossa semana refletindo esta mensagem de Jesus para todos nós. O que é que estamos fazendo
com os dons que Deus nos deu? São os talentos. Enterramos? Ou fizemos multiplicar e oferecemos de volta ao nosso Senhor aquilo que nos foi confiado? Estendemos aos outros? Compartilhamos das possibilidades que temos? É para a gente pensar. Não basta dar coisas, é preciso se dar nas coisas que dá. Porque assim vamos ajudando outros a se darem também. Vamos concluindo nossa semana, pedindo a Deus paz, bênção, saúde, harmonia a todas as criaturas, bênçãos às famílias, aos lares, bênçãos às criaturas que estão passando por maiores dificuldades, que sejam amparadas, assistidas, iluminadas, fortalecidas, para vencermos juntos estes momentos mais complicadinhos que estamos passando. Confiantes e juntos, temos a certeza que venceremos sempre. Lembremos sempre do feixe de varas. Juntos somos mais fortes, somos mais aptos, somos mais capazes de seguir adiante. Segunda-feira, se Deus quiser, retornaremos nesse mesmo horário com as obras de André Luiz, a obra Nosso Lar. E fica aqui o convite, que esta semana nem falamos, mas lembrando que todas essas nossas conversas ficam lá no YouTube, canal Marina Ferri. Vão lá, se inscrevam, deixem um like, que é para movimentar, para poder então muitas outras pessoas também aproveitar. Se é esse o dom, o talento, vamos estender a possibilidade a outros. Não sejamos egoístas de retermos apenas para nós. Vamos encerrando a nossa semana com a prece de Cáritas, que gostamos demais e que faz todo sentido, né, da nossa vibração deste momento. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nós um espelho onde se possa refletir a vossa divindade.